É sábado, estamos no ar, esse é o Connect e eu sou o Murilo. Hoje o tema é história. Talvez você até tenha algum familiar que participou do que a gente vai estar falando aqui hoje. Eu acabei assistindo um documentário algum tempo atrás e eu adorei. E vamos falar sobre balsas e balseiros do Uruguai com o professor e historiador Nelson dos Santos. Professor, seja bem-vindo. Boa noite, Murilo. Boa noite a você que está nos acompanhando pela TV Nonoai. É um prazer conversar contigo e falar de um assunto que para mim é muito importante e é muito caro ao longo da nossa história em Nonoai. No meio do ano passado eu assisti um documentário que eu gostei muito. Eu gostaria de saber, professor Nelson, como que surgiu a ideia de estar criando, juntando isso daqui, desse documentário? Então, Murilo, eu era acadêmico ainda do curso de Estudos Sociais na antiga UNO Chapecó, que na época chamava-se Fundeste ainda, lá na década de 1980. E, de repente, eu tinha dificuldade de pensar, mas o que, que eu vou fazer no meu TCC, não é? E surgiu a ideia de que eu pudesse trabalhar algum tema regional. E fui descobrir aos poucos, conversando com a minha família, que os meus avós e bisavós, sobretudo meus avós paternos e bisavós, eles viveram o ciclo madeireiro, que ele vai acontecer justamente no início, desde o início do século XX, vai até a década de 1960, e que teve uma abrangência aqui na região de Rio dos Índios, Nonoai, Chapecó, enfim, todo o oeste catarinense. E quando eu descobri que meus próprios familiares haviam participado desse processo, que a gente chamou isso de ciclo madeireiro, ou das balsas do Rio Uruguai, eu me dei conta e fui procurar na literatura e não encontrei nada escrito, não havia pesquisa nenhuma sobre essa temática. Sim. Havia pesquisa sobre os tropeiros, havia pesquisa sobre outros temas, mas especificamente sobre a questão do Rio Uruguai, a questão da madeira e das balsas, não havia nada escrito aqui. E aí, de repente, eu me deparo com um tio-avô que tinha 40, 50 viagens de Nonoai até São Borja. Não, para aí, vamos conversar. E passamos noites a fio, escrevendo, Resgatando um pouco da história. rascunhando, entrevistando. E aí comecei a elaborar um roteiro de pesquisa na região e comecei a entrevistar pessoas idosas, né? A maioria deles, ou praticamente aqueles que eu entrevistei para escrever o livro, todos foram nos deixando logo em seguida, ou seja, pela idade avançada que já estavam, com 70, alguns 80 anos, e que já se foram. Então não havia nada escrito, e essa foi a minha preocupação. E felizmente o projeto deu certo, o livro foi lançado em, em maio, junho, por ali de 2005, né? Teve um sucesso e teve uma repercussão interessante. Depois a gente trabalhou também no DVD para poder contemporizar Sim, foi esse que eu muitos, assisti. muitos documentos, entrevistas, palestras, outras entrevistas que a gente fez com outros balseiros que não estavam no livro. E o trabalho continua. É um trabalho que foi muito gostoso de entrevistar as pessoas, né? No princípio, eu entrevistei 12 balseiros, todos com 20, 30, alguns até com 100 viagens do Goiuém até São Borja. Podemos depois comentar um pouco sobre todo esse processo, não é? Passei dias e dias pesquisando, anotando. As dificuldades eram muitas de locomoção. Estive no Salto Yucumã para ver como é que eram as dificuldades que eles me falavam, né? Mas, enfim, que é um tema muito gostoso de se conversar. E uma pena que o Rio Uruguai está morto, pelo menos um trecho de Itapiranga ou de Alpestre, pelo menos até as suas nascentes, pegando o rio Pelotas, sobretudo, pelas usinas, pela construção das Sim. usinas que Eu... vieram depois. Deu tempo ainda da gente resgatar isso com muitas fotos, muitos registros, antes que as usinas, digamos, Se acabassem com instalasse. a beleza da geografia, sobretudo. A gente tem umas imagens, vamos ver as imagens, daí a gente vai conversando sobre.
essa imagem aqui mostra o caminho. Percorria, saía de Nonoai e Santa Maria, passava por Passo Fundo, Santa Maria e São Borja. Na verdade, Murilo, o que que é este mapa? Esse mapa consta no livro. Ele é um mapa, o percurso da volta dos balseiros. Os balseiros, com as suas balsas, que eram jangadas de madeira, né, que poderiam chegar a 100 metros de lastro de madeira no fio da água, como a gente diz, na superfície da água. Quando o rio subia, quando vinha enchente, a balsa estava pronta e o prático sabia a hora da largada. Mais 6 ou 7 peões, que eram os que ajudavam o prático. O prático era aquele que comandava a balsa a serviço dos madeireiros, né? Possivelmente nesta balsa sejam práticos aqueles homens encarregados pelos madeireiros de levar as balsas, de conduzi-las no leito do rio na hora certa, né? Sabiam tocar, não é? Aqui a gente vê os peões que estão comandando uma ponta, uma extremidade de uma balsa, para que ela não Essa, atravessasse no rio, não essa é? balsa, desculpa só interromper, essa balsa é a madeira, ela era feita da madeira que... Haviam dois tipos, Murilo, de balsa. Aqui a gente pode ver que são toras, que são troncos naturais. Especialmente as balsas de tronco, elas saíam do município de Itá, que fica, digamos assim, mais a montante do rio, né? Ou seja, eram troncos de madeira. Normalmente o cedro era a madeira mais apreciada pelos argentinos, porque essa madeira saía de Nonoai, de Chapecó, daqui dos outros municípios, e ela chegava em São Borja e era revendida para a Uruguaiana, ela chegava em Buenos Aires, enfim. Haviam dois tipos de balsa, ou três. Esta que está na tela agora é uma pirágua, esta foi a pioneira. A pirágua era um barco fechado que, no princípio, no final do século XIX e início do século XX, ela saía do Goiuém, que é o entroncamento do Rio Passo Fundo com o Rio Uruguai, e ela chegava em São Borja carregada de erva mate, normalmente a erva mate canchada, que era uma erva em primeira mão, ela não era ainda acabada totalmente, não é? Levavam erva mate, rapadura, açúcar mascavo e cachaça, que eram produtos que Nonoai, a nossa região, produzia muito. Aliás, Nonoai, por longo tempo, também foi conhecido como capital da rapadura, por conta Não, da produção de derivados da cana. Aqui os trabalhadores estão fazendo uma confraternização, possivelmente esperando o nível da água subir para que pudessem largar a balsa, ou seja, que levava aí em torno de 4 dias e 4 noites, ou seja, sem parar, o que que fazendo esse acontece? percurso. Sim. Desculpa, o que que aconteceria se não chovesse, não aumentasse o nível? O que que eles faziam? É muito interessante essa tua pergunta, porque veja, as serrarias que eram instaladas no meio da densa floresta de araucária, nós estamos no bioma, estamos falando do bioma Mata Atlântica, e algumas regiões, em Nonoai havia a região de matas fechadas, com muita araucária, e também havia áreas de campo. Então, as serrarias trabalhavam o ano inteiro, haviam os trabalhadores do corte, haviam os trabalhadores do transporte, haviam os trabalhadores que montavam a madeira no leito da água, né? Haviam a categoria dos práticos, que eram os responsáveis, que sabiam a hora da largada, que tinham que prestar conta na chegada em São Borja. Haviam os trabalhadores do transporte, que eram esses que estão aguardando aqui, a gente pode ver no porto, em São Borja, os homens que eram os motoristas dos caminhões, que traziam, naquele primeiro mapa que a gente viu, Murilo, o mapa do percurso era do trem, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, os balseiros do porto em São Borja, eles vinham de caminhão. Eram caminhõezinhos, tipo aqueles primeiros 29, que traziam os trabalhadores de volta a Nonoai, levavam mais 3 dias normalmente, também dia e noite, para chegar de volta a Nonoai. Aí os motoristas, num estilo já uma roupa
um pouco diferenciada, porque eles não trabalhavam diretamente na água no rio, né? Eles só aguardavam no porto e traziam. Quando eu perguntei para um dos balseiros, tá, mas e como é que era a volta então? A gente vinha todo mundo amontoado, ninguém aguentava de sono, porque eles ficavam praticamente sem dormir, tanto na descida quanto na volta. Então, imagina uma pessoa dormindo mal uma semana inteira, 10 dias, para poder ir e voltar. Era um trecho de mais ou menos 500 quilômetros, mais ou menos, não se tem uma medida exata, não é? Então, eles vinham amontoados nesses caminhões. Chegavam em Erechim, às vezes alguns vinham reto a Nonoá, estrada de chão batido, porque não havia asfalto ainda, pelo menos na nossa região. Estamos falando aqui do auge do ciclo madeireiro, que foi dos anos 40 até os anos 60, esses 20, começou antes, naturalmente. No Sim. princípio, as balsas que desciam, as jangadas de madeira que desciam para o comércio com a Argentina, eram balsas de tronco, como eu falei, balsas amarradas com cipó. Sim. A madeira predileta era o cedro. Depois, com o advento das serrarias, pega, por exemplo, 1912, foi a primeira serraria instalada no Grande Nonoai, que equivale ao município hoje de Rio dos Índios. Uma empresa chamada Paduan Santinelli, ela foi encarregada de colonizar, de povoar todo aquele distrito que hoje é um município. Hoje, de madeira nobre, sobrou muito pouco, quase nada. Toda a madeira nobre que havia na região, ela foi para a Argentina. E a Argentina revendeu, enfim, comercializou essa madeira com outros países, inclusive até com a Europa a gente tem registro disso. Isso aconteceu na guerra, né? Na No Segunda Guerra. pós-guerra, especialmente na reconstrução dos estragos, né, da Segunda Guerra Mundial. Tem registro de que muita madeira nobre de Nonoá e Chapecó, do oeste catarinense, cuja abundância de araucária era maior do que o próprio norte do Rio Grande do Sul, inclusive durou mais tempo o ciclo madeireiro no oeste catarinense em função justamente da abundância. Daí o interesse da Argentina também na região do extremo oeste, que ela disputou com o Brasil até 1910. Questão de Palmas, por exemplo. Foi uma disputa diplomática. A Argentina queria um pedaço do oeste em função da riqueza, tanto da araucária quanto da erva mate. Esse era o motivo da disputa com o Brasil. Então, essa questão só foi resolvida definitivamente a partir de 1910. Mas teve que haver intervenção política externa para não haver possivelmente um conflito bélico entre os dois países, inclusive. E Nonoai fica um ponto estratégico aqui no norte do Rio Grande do Sul, desde o tempo dos tropeiros, não é? Nonoai já era conhecido no mapa como um povoamento importante, uma região estratégica no norte do Rio Grande do Sul, portanto cobiçada pelos madeireiros e inclusive pelos estrangeiros, né? Sim. Eu estava vendo aqui, essa parte trouxe um pouco, quando teve a época da, da extração assim da madeira mesmo, o auge, a população aqui, o que que trouxe de benefício aqui para a região? Então, Murilo, veja, quem vai dar início à extração da madeira e o comércio da madeira com a Argentina serão alguns empresários, como eu citei aí, que vão descobrir que o Rio Uruguai, como não haviam estradas boas, né, que pudesse escoar a produção, e Nonoai, antes disso, produzia cachaça, rapadura, açúcar mascavo, erva mate, e essa produção era exportada para Passo Fundo, para Palmeira das Missões, especialmente por carretas. Então, o comércio de Nonoai, de suínos, inclusive, tipo banha, porque a banha, que era o produto procurado em Passo Fundo, que era vendido em Passo Fundo, então era um comércio direto com essas duas cidades maiores da região, Carazinho também. Chapecó era uma cidadezinha pequena, então o comércio no início do século XX era muito precário e não haviam estradas, a não ser por carreta, né? Então eram picadas. Por isso o Rio Uruguai serviu, desde o final do século XIX, né, essa cultura popular, ela vem indígena, ou seja, os indígenas que habitavam no Nonoai, que eram
os proprietários legítimos desta região toda, desde o século XIX, desde todo o século XIX, eles conheciam como ninguém o Rio Uruguai. E a descoberta do rio provavelmente aconteceu por eles, que já comercializavam seus produtos peles silvestres, produtos nativos pelo rio, e os primeiros habitantes de Nonoai, que remonta ao final do século XIX, que houve o povoamento efetivo de Nonoai no século XIX, eles descobriram esse caminho. E a Pirágua, que foi aquele barco que nós mostramos antes, fechado, ela levava esses produtos até São Borja. E depois começou a se levar a madeira, aproveitando as enchentes do rio. Mas a agricultura, paralelo à extração da madeira, paralelo ao povoamento que foi acontecendo no início do século XX, com a chegada dos colonos, dos imigrantes, especialmente das colônias velhas. Eu estou falando de Caxias, de Bento Gonçalves, de Guaporé, os italianos, sobretudo, mas também alemães, poloneses. Quando eles começam a chegar e povoar esta região, tem início a agricultura familiar. A gente podia chamar, nesse primeiro momento, a agricultura de subsistência, até, digamos, os anos 20, os anos 30, até os anos 40, 50. Para se ter uma ideia, a soja ela vai dar entrada em Nonoai a partir dos anos 70. As primeiras lavouras de soja em Nonoai, experimental, aconteceram, em caráter experimental, aconteceram no final dos anos 60, mas ainda não havia comércio para soja. Portanto, era o milho, era o trigo, era o gado, mas uma produção para subsistência. A cidade era pequena, né? Haviam muitas madeireiras, ainda a madeira continuou sendo exportada. O forte aqui da região, então foi por um bom tempo a madeira. Durante 50 anos, eu diria que antes da madeira foi o tropeirismo, que fez a história de Nonoai. A origem do Nonoai tem a ver com o tropeirismo. O tropeirismo não agregou valor em Nonoai, ou seja, Nonoai ficou com o povoamento, o comércio deu vida para o comércio, portanto, os primeiros comerciantes de Nonoai vendiam para os tropeiros, posteriormente, a madeira foi levada de Nonoai, mas valor agregado da madeira em Nonoai, os práticos, eles ganhavam um pouco mais, eles conseguiam até comprar um pedaço de terra, conseguiam fazer uma casa, conseguiam se instalar. Os peões, que eram aqueles trabalhadores braçais, que para cada balsa levada, normalmente tem ia vídeo disso. 6 ou 7 peões, né? Vamos ver o vídeo. Eles trabalhavam na balsa, eles ganhavam para a vida. Não se tem o valor exato de cada viagem. Aqui nós temos uma lancha, possivelmente já no final do ciclo. Quando a balsa era muito grande, era chamada de remorque, ela tinha mais de 1000 dúzias de madeira, ela podia chegar a 120 metros de lastro sobre o leito da água, sobre a superfície da água. Normalmente acompanhava uma lancha para dar mais segurança para os trabalhadores que levavam. É essa lancha que a gente está vendo aí, né? Ela era um suporte para os trabalhadores, né? Era um serviço bem perigoso, né, professor? Muito perigoso. Só trabalhavam, só participavam. Um detalhe curioso que eu descobri na pesquisa, a participação da mulher. Aonde que a mulher entrava nesse trabalho? A mulher era responsável pela criação dos filhos, porque quem se dedicava à atividade madeireira, como era um trabalho insalubre, dia e noite, e muito perigoso, a mulher ficava com os filhos pequenos. Normalmente, os filhos mais velhos, alguns seguiam o trabalho dos pais. O pai ficava fora de casa, como foi o caso do meu avô, dos meus tios-avós. Eles viveram praticamente no rio. Então, eles traziam o ganho deles e em casa eles conseguiam comprar ferramenta, comprar roupa, comprar remédio, especialmente ferramenta e roupa que pouco havia em Nonoai. Então, eles traziam dos centros maiores por onde eles passavam na volta, como São Borja, Santo Ângelo, Carazinho, Erechim, até chegar em Nonoai. Certa feita, um dos balseiros me disse, quando eu perguntei quanto que ele ganhava numa viagem, ele disse que o que ele ganhava numa viagem durante uma semana ou 10 dias de ida e volta, 8 dias, na melhor das hipóteses, para ida e volta, aí estão os peões remando para
conduzia a balsa no leito da água, não é? É porque a balsa não podia parar, porque se a água baixasse, eles podiam ficar encalhados. A água tinha que estar acima do leito normal, normalmente mais de 5 metros acima do leito normal, do nível normal do rio. Portanto, tinha que haver uma enchente boa para conduzir a balsa. Mas o que ele ganhava dava para ele comprar todo o encilhamento de um cavalo. Bom, o cavalo era um meio de transporte do agricultor, ninguém tinha Isso não carro. numa viagem. Oi? Só numa viagem. Então, traduzindo hoje, se fossem dias de hoje, para quem compreende, quem é da lida do campo, quem compreende disso, quem é mais tradicionalista vai entender o que eu estou falando. O encilhamento de um cavalo pressupõe os pelegos, pressupõe toda aquele instrumental que se usa para montar um cavalo. Eu não sei nem dizer o nome de todas as peças, mas eu imagino que hoje R$ 1.000 não compra com R$ 1.000 aquilo ali. O dinheiro nosso desvalorizou bastante. Então eu não tenho noção hoje do que dava. Mas eles faziam para a vida. Eu volto a dizer, o prático ganhava mais. Então ele conseguia comprar, tipo, teve um dos práticos, que é falecido já há bastante tempo, um senhor chamado o Frásio Melo, que era morador do Tope da Serra, aqui no Noai, de família longeva e grande, família numerosa. Ele contou que ele chegou a comprar 3 colônias de terra com que ele ganhou do dinheiro das balsas. O meu avô, por exemplo, comprou terra para colocar o meu pai e meus 2 tios com o que ele ganhou. Era um prático que fez em torno de 100 viagens também no Rio, e ele ganhou esse dinheirinho que ele comprou as terras. Né? Naquele tempo, comprava uma colônia de terra para que um filho pudesse casar e viver a vida toda ali. As pessoas não tinham uma visão de futuro. Bom, eu vou comprar terra para mim amanhã ou depois plantar soja. Ninguém imaginava que poderia valorizar tantas terras mecanizadas. Então, a pessoa comprava uma colônia de terra para um filho que ia casar, constituía sua família e era o suficiente. Hoje não é bem assim, mas há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, era essa visão. Não tinha outra visão na região em termos de colonização, de povoamento, de perspectiva de futuro. A gente estava conversando aqui com o professor Nelson a respeito da, para você que começou a assistir agora, sobre balsas e balseiros do Uruguai. Hoje é um documentário onde que ele acabou fazendo um DVD e também escreveu um livro. O papo tá super legal hoje e eu precisava ver. Aí tá o DVD. Esse é o DVD ou é o livro? Esse é o livro. Eu tava vendo, a gente tava comentando também, falando sobre o vídeo que passou ali, né, que a gente tava vendo. A gente falou sobre o tipo de balsa, teve uma que era montada ali com cipó, com a própria madeira que o povo estava vendendo, eles montavam a balsa. A outra já era montada, pelo que eu vi ali que o professor também explicou pra gente, era montada e a madeira ia por cima. Um serviço extremamente perigoso, que muita gente ali acabou perdendo a vida ali, e não era nem contado, né, professor? O pessoal acho que nem falava, não tinha notícia, não tinha jornal, não tinha essa liberdade que a gente tem hoje de saber da notícia, né? Na medida em que a gente ia entrevistando as pessoas, eu entrevistei 12 balseiros com muitas viagens no Rio, digamos 20, 30 anos trabalhando no Rio, e eles falavam: olha, eu vi um cara cair e não voltou na água. Vocês imaginem, são mais de 30 corredeiras. É importante que você que está nos acompanhando, esse nosso papo, o Rio Uruguai, desde Itá, que é onde começou o processo com as balsas de tronco, voltando aqui à questão do cedro, que era muito apreciado no comércio madeireiro, era uma das madeiras mais nobres da época que havia aqui, e o pinheiro depois, até São Borja, são mais de 34 corredeiras, ilhas. E vocês imaginem, dia e noite, uma jangada de madeira
com mais de 1.000 dúzias de madeira, porque haviam 3 tipos de balsa, como nós falamos. A primeira foi a pirágua, que era um barco fechado. A segunda eram jangadas feitas de troncos naturais, amarrados com cipó goiambê, né? E a terceira mais comum, a balsa, era a madeira serrada, era uma madeira, essa que nós estamos vendo aqui. Essa era uma balsa, a balsa mais, digamos assim, completa, era amarrada com arame. Eles amarravam os molhos, os maços, e formavam os quartéis ou os pelotões. No livro aparece, então, um desenho de como que era uma balsa. Ela dava, podia chegar a mais de 100 metros de comprimento, um lastro de madeiras flutuando sobre a água. O rancho ficava sobre o meio da balsa, aonde os balseiros levavam aí a sua roupa, levavam aí comida, né, os alimentos, normalmente feijão, arroz, levavam aí carne para poder fazer o seu arroz. Eu fui descobrir, Murilo, lá em Santa Maria, um amigo me contou que os balseiros também, assim como tem o arroz carreteiro, os balseiros também faziam arroz com pintado. O pintado é um peixe tradicional da nossa região, um peixe de couro, né? Ele era limpado e era colocado os pedaços na panela para ser cozido com o arroz. Então ele ficava um prato, eu imagino, até ainda penso em fazê-lo aqui para experimentar. Era um prato rápido, prático, o arroz não faltava, portanto, né? A carne de porco não faltava. Levavam alguns pequenos animais, galinha podia levar vivo e trabalhar ela na viagem, não é? Ou poderiam, a balsa não poderia parar, a não ser que a água tivesse muito tranquilo. Se estivesse chovendo, eles poderiam amarrar a balsa, parar um pouco, não para dormir, porque se eles dormissem, eles poderiam perder a altitude da água, que era o segredo do negócio. Então a água não podia baixar antes de chegar em São Borja, porque podia enroscar nas Como que ilhas e corredeiras. esse povo não batia um no outro? Tinha um tempo Eles para cada um descer? muitas vezes, Murilo, eles combinavam e amarravam uma balsa na outra para dar mais segurança. O problema era passar no Salto Grande do Uruguai, no Salto Yucumã, porque se eles perdessem a altitude, eles poderiam enroscar naqueles paredões de pedra que tem lá. Lá tem paredões de pedra que chegam a 15, 20 metros de altitude, quando o rio está seco. Então tem um canalão, mas eles tinham que ter segurança, e a segurança era a água estar alta, para não enroscar. Mas se desse para amarrar a balsa e parar um pouquinho, para chegar, por exemplo, num povoado, na margem do rio, para comprar um porquinho, para comprar galinha, para comprar feijão, para comprar mandioca, para comprar comida, ou seja, porque poderia faltar no trecho. Sim. Aconteceu também muitas vezes, segundo as entrevistas, que, por exemplo, a água baixava e eles não conseguiam ir para frente. Eles tinham que invernar. A palavra que se usa aqui é uma palavra dessa época, popular. Invernar significa amarrar a balsa e esperar o tempo. Muitas vezes voltavam a pé da onde estavam. O prático se obrigava a ficar cuidando da madeira, porque ele era o responsável, até esperar chover, ou vinha uma onda, vinha uma água crescer de novo, não é? Para poder seguir viagem. Então, realmente, era um trabalho muito duro. O meu avô, para você ter uma ideia, que viveu a vida toda no Rio, ele deve ter começado aos 20 anos, ele faleceu com 52. Então, ele trabalhou 30 anos. A dedução que a gente fez com a família é que ele viveu para o Rio. Toda a sua vida foi, digamos, quando vinha as enchentes, estava disposto a tocar uma balsa. E trabalhava para uma empresa só, praticamente, que eu falei antes, que era para essa empresa Paduan Santinelli, que se instalou no município de Rio dos Índios, que Sim. tinha, inclusive, um porto praticamente só para essa madeireira, onde amarrava as madeiras para vender para a Argentina. Então, era uma atividade que envolvia muita gente anônima, que não se sabe nomes, os mais famosos no sentido de ter 50, 60,
Muita gente que está bastante assistindo, viagens. então o avô provavelmente trabalhou com isso. Como? Muita gente que está assistindo agora, o avô ou algum parente ali acabou trabalhando nesse setor, então, Certamente. nessa época. Quando eu comento esse assunto no Facebook, em alguma rede social, quando se comenta, normalmente alguém escreve e me diz assim: o meu avô, meu bisavô trabalhou. Foi peão, foi prático. Normalmente as pessoas se reportam. Ainda hoje, e eu agora estou reescrevendo, estou revisando o livro, como ele esgotou, eu não tenho mais para venda o livro, mas estou trabalhando para uma reedição, uma segunda edição. Como a gente conseguiu fazer bastante palestras com o livro, eu estive em Porto Mauá, para você ter uma ideia, eu estive em Vicente Dutra, eu estive em Passo Fundo, na Feira do Livro, eu estive em várias cidades fazendo esse trabalho de divulgar esse ciclo madeireiro, divulgar um pouco para a É a literatura, história, né? É a história da história nossa daqui. região. Então, eu tenho andado ainda hoje, faço palestras sobre essa primeira edição, então vale a pena, e é isso que eu senti, trabalhar para uma segunda edição, porque tem muitos balseiros vivos ainda. Aqui no Sim. Uruguai mesmo, eu tenho ainda uma meia dúzia de balseiros que eu dialogo, vez por outra. Ainda no último domingo, eu estive entrevistando um com 94 anos, e está lúcido, a pessoa me deu detalhes das viagens. Ele não fez muitas viagens, mas ele parou de medo, porque o risco era muito grande, especialmente no Salto Yucumã. Era o lugar que virou prosa, virou música. Muitos artistas escreveram músicas, cantam sobre o Salto Yucumã, porque Sim. realmente é o maior salto do mundo, no sentido longitudinal. São quase 2 quilômetros de penhasco no meio do rio. O rio se divide em dois e forma um canal no meio, e os balseiros precisavam passar naturalmente por aí. E muita balsa se quebrava, muita gente morreu, não se tem registro, porque não havia imprensa. Os únicos jornais que haviam naquela época, há mais de 100 anos, ou há 100 anos atrás, 80 anos atrás, eram nas grandes cidades, não é? Então não se tem registro, mas muita gente morreu nessa travessia, nesse trabalho penoso que era as balsas, né? O ciclo das balsas do Rio Uruguai. O plástico ali seria mais ou menos um gerente, enquanto o restante ali, a mão de obra pesada, seriam os Exato, funcionários ali, para quem não está entendendo o que é o. exato. O prático, em primeiro lugar, ele tinha que conhecer os segredos do rio. O cara que não conhece uma corredeira e não sabe que tem um ressojo, e nem sabe o que é um ressojo, que a gente fala por a linguagem do prático era esta. Ah, tem um ressojo na corredeira do mulato. Eu fui conhecer pessoalmente. Antes do rio ser eliminado, antes do rio ser morto, eu falo nessa linguagem porque é um sentimento que a gente tem. Eu não estou negando o progresso, o desenvolvimento, não estou negando a necessidade de usina. Eu estou dizendo que o absurdo que o ser humano, que nós estamos fazendo e fizemos, o Rio Uruguai ele foi literalmente eliminado. Até a usina da Foz Chapecó, até a cidade de Alpestre, onde tem a barragem propriamente dita da usina, a montante, que é, ou seja, até as nascentes do rio, ele foi morto. Tem várias usinas, mas aí haviam várias corredeiras, e as corredeiras foram descritas, e elas estão no livro, em outros livros também. Por exemplo, aqui na região de Nonoai, as mais conhecidas, a Corredeira Ilha do Cerno, a Corredeira do Mulato, né? Nós tínhamos a Laguna, Caxambu, e vai descendo, né? Várias, são todas no livro, né? São Sim. corredeiras famosas, são ilhas que hoje estão todas cobertas. Para você que está nos assistindo, na região aqui do Goiuém, o rio ele subiu em torno de 20 metros do que era o seu natural, o seu normal. A Foz do Chapecó represou o rio a tal ponto que lá na Foz, no pé da usina, como a gente diz, na barragem, são 40 metros.
Aqui no Goiôem, ele chega a perto de 20 metros. E nós estamos falando de um tempo em que o rio subia 5 metros, 6, 10 já era bastante, não precisava tanto, os balseiros estavam trabalhando. Então, você imagina subir 20 metros. Acaba com todas as ilhas, acabou com tudo, né? Muito Então, povoado também, né? Porque tinha como aqueles o povoado ali que tinha perto ali, Ribeirinho ali, perto das margens do rio, acabou tudo. exato. Quem conheceu, e a gente traz o antes e o depois, quem conheceu o Goiôem antes e conhece hoje, alguém vai dizer, não, mas está lindo, tá, desenvolveu, está um povoado lindo, realmente. Agora o pessoal, as pessoas que podem estão comprando sítios na beira do lago para final de semana, enfim, tem bastante gente povoando, o pessoal vindo de Chapecó, inclusive comprar sítios na beira do lago, virou um negócio interessante para final de semana, para as férias e tal. No entanto, a água não é mais corrente, entende? Então, essa memória, por isso que eu tenho um compromisso, eu quero deixar registrado aqui, agradecer, Murilo, a oportunidade que você está me dando, me entrevistando aqui, e o ouvinte quem está nos assistindo, que a gente precisa se preocupar muito mais, e a gente se perdeu muito na história, a microhistória, aquela memória viva dos nossos ancestrais em cada povoado, mesmo que seja uma comunidade com 10 famílias, com 50 famílias, tem uma história. Às vezes é uma serraria, às vezes é uma água medicinal, às vezes é uma igrejinha, às vezes foi um moinho, às vezes, né, é uma estrada, como é o caso de Nonoai, foi a estrada dos tropeiros que deu origem à cidade. Mas a gente precisa se preocupar mais com a memória dos nossos ancestrais. Não vamos longe do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô. E quando eu falo para os alunos que a gente precisa saber da nossa árvore, eles ficam apavorados. Muitos não sabem quem são seus avós, mesmo que, digamos assim, tiveram os avós. Não Muitos, sabe infelizmente. o nome, né? A gente já fica Exatamente. preocupado assim, eu mesmo fico assim, nossa, normalmente o povo só lembra da segunda, terceira geração ali. Depois, quem é para trás, não lembra mais, Exato. se esquece. Fica Eu num álbum de perguntava, fotografia guardado. exato, eu perguntava muitas vezes para os alunos, até para os colegas professores das suas origens, pá, mas tu é italiano. Quando a pessoa fala o sobrenome, tu é italiano, tu é alemão, tu é polonês, que tu é caboclo, tu é pelo duro como eu brinco, não é? Mas as pessoas, eu acho que precisam se preocupar mais. Tem muitas relíquias nas cidades escondidas, nas caixinhas de fotografias, nos museus que estão lá fechados, empoeirados, e que a gente precisa dar vida para isso. Dar vida em forma de um monumento que seja visitado, que seja conversado, questionado, por que não? Porque a crítica ela vem, ou é normal. Ah, mas o cara era não sei o quê. Bom, é isso, ou seja, a história é feita por pessoas, por homens, né? Pessoas que erram, que A acertam, que história têm. é bom para aprender, talvez para aprender alguma coisa assim, ó, isso daqui funcionou, vamos fazer. Isso aqui não funcionou, mas o povo Exatamente. esquece. O povo hoje está fardado assim, parece que a história, museu, raramente o povo gosta de visitar. Eu sempre gostei de história, até te chamei para essa conversa, essa entrevista, porque eu sou apaixonado por história. Eu falei, nossa, Balsas, talvez aqui tem um pouquinho da história da cidade, que eu também estudei um pouquinho, eu vi que tem um pouco grande, aliás, foi uma grande parte da história da cidade, tanto daqui quanto de Chapecó, e quase é um assunto assim raro, que você não consegue achar muita coisa. Não tem muita gente falando, não tem, mesmo na internet, não tem muito material para ser colhido, né? Por isso Verdade. que eu até acho que foi bem difícil estar fazendo isso daí. Foi uma quando eu levei para a universidade, depois eu tive a alegria de contar com o apoio do pessoal do projeto Alto Uruguai, que era um pessoal que trabalhava um pouco essa questão da consciência, do resgate histórico, essa questão dos ribeirinhos, né, de preservar essa memória ou de ver onde é que ele, bom, vai vir a usina, tudo bem, mas e agora? E o povo que mora aí, onde é que vão ser assentados? Como é que vai ser a vida do pós-usina? Então, quais as alternativas que nós vamos ter de renda?
quais são os cuidados que nós vamos ter com o meio ambiente, com a fauna, com a flora e com as pessoas, enfim. Então, esse pessoal me ajudou bastante, saiu uma parceria para a gente poder trabalhar o livro, mas o pioneirismo em relação às entrevistas, eu também, no princípio, na década de 90, que eu comecei tudo isso, eu não tinha muita experiência, eu ainda era acadêmico, estava estudando, enfim, fui muito incentivado pela universidade. O livro saiu uma publicação independente, apesar de tudo, mas que teve o reconhecimento, eu sou muito grato pelo reconhecimento que teve, porque as pessoas valorizaram bastante esse trabalho, e na medida em que eu ia divulgando em Passo Fundo, e participei de uma entrevista na TV Câmara de Passo Fundo, e o livro foi muito comentado lá, à medida em que eu estive em Porto Mauá, fazendo um trabalho a convite da Emater, na medida em que eu estive na Expo Direto em 2009, a convite da Emater, para divulgar a questão, um seminário sobre as florestas, e levei o livro lá, levei maquetes para mostrar, essas Sim, maquetes que estava na foto aí. estava na foto, e teve uma boa repercussão na imprensa maior, no sentido Band News, vários canais de televisão vincularam essa ideia, essa experiência, Esse material. a Rede Vida. Eu também participei de um DVD com o artista nativista de Passo Fundo, Clóvis Mendes, um amigo pessoal. Ele produziu um DVD e tem uma faixa, uma participação minha no DVD dele, né, que trabalha os balseiros do Rio Uruguai. Ele produziu uma música para divulgar esse tema, não é? Então é um assunto bacana, e eu estou surpreso até hoje pela repercussão que ele ainda traz na escola, na comunidade, né, sobre isso, né? É que a Inclusive na gente não pode cidade, esquecer, né? inclusive na cidade ali de Guatambu, entre Chapecó e Guatambu, quem é dali, que conhece, tem uma estrada com uma placa bonita lá, se não me falha a memória, Estrada ou Rodovia dos Balseiros, né? Isso é importante, ou seja, era onde transitavam, porque era uma região de um fluxo muito grande de madeireiros, né, de pessoal envolvido com o Sim. ciclo das balsas. Eu tô Então, vendo aqui quanto tempo demorou para levantar todo esse material para estar escrevendo o livro. veja, Murilo, eu como sou professor 40 horas no estado e ainda agora eu estou na reta final aí, não me aposentei ainda, mas eu também, paralelo a isso, a gente teve envolvimento, eu estive na vice-prefeito, atualmente estou no mandato de vereador, mas isso não me impede, isso só me fortalece no sentido de valorizar a educação, a cultura, de valorizar esse resgate histórico. A gente ia fazendo isso na medida que tinha tempo, ou seja, nas férias, né? Período de férias, de moto eu percorria esses locais. A gente nunca teve recurso para investir, até porque lá nos anos 90, início do século 20, até o lançamento do livro, as tecnologias eram bastante ainda difíceis, não é? A gente também não tinha muito conhecimento com tudo, não é? Então eu priorizei muito a questão oral, né? Entrevista pessoal. Marcava entrevista, ia lá, gravava, ia digitando, organizando, fui catalogando dados, até que em 2005 surgiu então a oportunidade de a gente fazer o lançamento oficial, fizemos um show aqui no Noai, com artistas nativistas que trabalhavam essa questão do rio. Isso foi teve uma repercussão no Correio do Povo na época, que realmente me surpreendeu. Essa interação com outros pesquisadores da região, justamente trabalhando a questão da microhistória, né? Que são Sim. esses temas, os carreteiros, os tropeiros, né? Os balseiros, né? Os temas mais regionais, assim, que normalmente os historiadores famosos, que têm uma vida acadêmica mais intensa, mais forte, dificilmente vão conseguir chegar nos municípios e fazer isso que a gente fez, porque a gente vive aqui no meio desse povo e desse contexto, né?
E está previsto um relançamento do livro, é isso? Eu estou trabalhando, tem bastante novas entrevistas e dados que serão contemporizados agora. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente vai corrigindo, tem alguns dados que a gente pode corrigir numa segunda edição, e é assim que funciona. Quando você tem dados do rio, né, desde a altura do rio, desde distâncias, coisas, são números e dados que você pode corrigir numa segunda edição. E a Sim. ideia é trabalhar uma obra um pouco mais literária, porque tem muitas histórias bonitas que elas extrapolam o campo da história, entram no campo da literatura, da poesia, no campo de outras ciências, né, que são bacanas, que a gente pode estar enriquecendo o conteúdo do livro. Para você que está nos assistindo agora, vai estar aparecendo aí o e-mail. Eu vou deixar o e-mail do professor. Pode colocar aí. Para estar entrando em contato caso queira saber mais sobre o livro dele. Ou mesmo o DVD, que o DVD eu recomendo, achei bem interessante. E até agora o papo foi muito legal. Gostei muito, professor. Eu ia perguntar, quase acabei esquecendo. A gente falou bastante, mas sobre ali houve um desmatamento bem grande na época, né? Foi vários anos ali tirando. A gente, você via, acho que o pessoal ali não tinha uma regra, não tinha alguém monitorando ou alguém cobrando, igual hoje tem. Ficou alguma coisa que, como que eu posso dizer, prejudicou muito. Hoje em dia, já a própria natureza já conseguiu reestabelecer ou ainda tem desmatamento nesses locais que... Ou Olha, mesmo Murilo, também o rio subiu, né? O rio subiu 20 metros. Então, eu creio que cobriu uma parte também, né? se bem que a mata dos pinhais, ela não descia até a margem do rio propriamente, né? Era mais Ah, no lugares altos, que essa madeira era explorada. O fato é que, quando no final dos anos 50, nos anos 60, no norte do Rio Grande do Sul, especialmente em Nonoai, a madeira foi se esgotando. A madeira nobre, a madeira boa, de primeira, os melhores pinheiros, as melhores espécies, as melhores, ou seja, canjerana, angico, pinheiro. O famoso era o pinheiro, era o pinheiro brasileiro, araucária. O cedro no princípio, depois o pinheiro. Havia outras madeiras nobres também, canjerana era muito famosa, mas o pinheiro era a essência mais procurada, mais comercializada, mais apreciada neste comércio. Veja, quando a gente fala na reserva indígena ou a terra indígena do Grande Nonoai, que foi demarcada em 1911, ela atingia 35 mil hectares. Era coberta praticamente de uma mata única, aonde vivia esse povo caingan, que ainda vive aqui, uma comunidade numerosa, a segunda maior do Rio Grande do Sul. A primeira é Guarita, a segunda é Nonoai, assim com vários povoados, naturalmente, com várias aldeias, mas o Grande Nonoai, como a gente diz, compreende vários municípios. Esta área foi reduzida lá no final dos anos 40, quando se criou o Parque Florestal de Nonoai, que hoje voltou a pertencer para a comunidade indígena, ele não é mais do Estado, mas ele é da União, ou seja, ele está sob o controle da comunidade indígena, mas toda esta região ela foi devastada. O que sobrou foi esta parte de 18 mil hectares, que era o antigo Parque Estadual. Ali foi preservada, por conta de que havia fiscalização mais rigorosa, mais intensa, efetiva no local. Mas a outra parte, houve um prevalecimento, eu me atrevo a dizer isso, houve um abuso, de certa forma, durante esses 40 anos, vamos pegar de 1930, 40 até os anos 70, houve um abuso de exploração. Tanto é que sobrou muito pouco. E nas cinzas da floresta começou a se desenvolver a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, e em boa medida hoje a soja.
que a soja, aonde era o trigo, no princípio, a soja depois ocupou esse espaço. Eu digo assim numa metáfora, dizendo que nas cinzas da floresta se desenvolveu a cultura da soja depois, o milho, a soja, enfim. E o que restou do ciclo das balsas, vamos imaginar, dos anos 70 até 2000, esses outros 30 anos, o que sobrou, ainda assim, foi devastado no advento da soja. Porque à medida em que a soja começou a dar dinheiro, e outras culturas, né? Aqui na região de Nonoai foi a soja, na região de Chapecó daí teve um outro, a agroindústria prevaleceu, a agricultura familiar prevaleceu, mas em Nonoai foi o latifúndio. Na região de Nonoai aqui, ao longo da RS 406, que vai a Passo Fundo, nós vamos ter aqui o advento de áreas grandes, ou seja, grande propriedade, ou Sim. latifúndios, enfim, e que a soja acabou ocupando áreas que eram antigamente mata e também as áreas de campo que estavam aguardando serem valorizadas, como foram a partir do advento da soja. Então, mesmo as áreas remanescentes do ciclo das balsas sofreram também uma forte agressão na medida em que a agricultura foi sendo expandida. Então, a madeira acabou dando, a mata acabou dando lugar, como as famílias foram crescendo, foram se tornando, o povoamento foi acontecendo, faltava terra. Então, o agricultor se obrigava a derrubar o cantinho que ele tinha, o pedaço que ele tinha de mato, para fazer lavoura. E esse foi o processo que aconteceu na maioria dos municípios desta região. Na minha família, por exemplo, foi isso. O meu pai tinha uma colônia, a maior parte era mata, ele foi derrubando aos poucos para fazer lavoura. Ele criou seis filhos, né? Um é falecido, são 5, 3 homens, uma colônia de terra para 3 homens, se fosse depender daquela colônia de terra. Eu sou professor hoje porque eu não tinha terra. Ou seja, eu não pude comprar terra, eu até gostava da terra, de trabalhar lá, mas não tinha como. Eu fui buscar uma outra alternativa para mim sobreviver. Os meus 2 outros irmãos vivem ainda hoje lá, aonde a gente nasceu. Mas foi assim, ia derrubando a mata para fazer lavoura. Então, quando chegou em 1990, 2000, já praticamente a nossa região, tu tem que andar para achar um pinheiro, ou seja, só nas encostas, nas áreas que não se pode colocar, mecanizar, é que ainda restou alguns capões ou alguns pedaços, vamos dizer assim, algumas áreas de mata nativa. E o Parque Florestal, o antigo parque, que hoje pertence à comunidade indígena, é um cartão de visita ainda hoje. Esse é um mérito, isso a gente tem que dizer aqui. Ele continua sendo preservado, é Mata Atlântica, tem muita araucária, vale a pena passar por ali. Quem vai de Nonoai a Planalto é uma área, uma estrada asfaltada, passa num pedaço dessa mata, tem uma visão do todo. Mas são 18.000 hectares preservados, e que hoje está sob o controle da comunidade indígena Caingangue, mas ali tem as estradas que a gente pode, pelo menos, ter uma visão do todo. Não é aberto a público, né, a visitação, porque não tem, ele é de propriedade da comunidade indígena. Mas passa as estradas, dá para a gente visualizar a beleza que era há 100 anos, né, no século XIX, Já imagine dá para ter uma ideia de uma como ideia que do que era. era isso. Né? É complicado isso. Por um lado, o desenvolvimento. Por outro lado, o desmatamento. É, Eu acho que vale destacar também, Murilo, que quando tu perguntava, não houve uma agressão, sim, ela continuou, hoje ela acontece de outras maneiras, tem reflorestamento, só que, veja, nos últimos 20 anos, tem-se a ideia de que, aquela ideia do eucalipto, por exemplo, eu não vou entrar, o foco não é esse, o tal do reflorestamento. Então, nós tínhamos aqui no Noai muitas áreas que tinham muito ervais nativos, erva mate nativa. Eu tenho um caso familiar em que um tio, um familiar, ele tinha lá 5 colônias de erva mate nativa, que vale uma nota, que tem um valor comercial, sempre teve, mas hoje principalmente. E ele, com o advento da soja, ele simplesmente, como a lei, na época, a fiscalização, como nós conversávamos,
a rigor não existia, ou ainda era muito frágil, todos esses ervais se transformaram em lavouras de soja. E isso não foi só aqui, isso foi, né? Então, na medida em que, bom, uma cultura dá mais dinheiro agora, a gente vai desmanchar o que foi feito, ou vai entrar campo afora que era nativo, né? Sim. Então, se ele pudesse imaginar que 50, 80 anos depois a erva mate Tá teria valendo ouro? o valor que tem hoje e a utilidade que tem hoje para várias coisas, não é? Mas, enfim, foi esse o processo, né? Vai se destruindo a floresta para abrindo o espaço. Quando esgotou a madeira, veio outras culturas. Os madeireiros, a maioria enriqueceu. Os madeireiros, eu estou falando, os empresários, Não o não pessoal que investiram, trabalhou. exatamente, não investiram em Nonoai, não investiram na região. Eu estou falando É aqui esse dos o nossos assunto que municípios. queria chegar. É justamente esse assunto, porque eu vi, parece que o prático ficou por aqui. O, o outro, o pessoal que trabalhava mais na Os mão de obra peões, também ali, os os peões peões, também ficaram por aqui. Mas os donos das madeireiras, esses mesmos nem ficaram por aqui, nem investiram nada aqui também, né? Muito alguns se pouco. O que aconteceu na nossa região aqui, entre Nonoai e Trindade do Sul, por exemplo? Pegar esse trecho que pertence ao que eu chamo do Grande Nonoai, que antes de 1988, antes da emancipação de Trindade do Sul, que foi em 88 do século passado, o Grande Nonoai compreendia 1.110 quilômetros quadrados. Veja, é uma área, hoje são 4 municípios, era um só. Então, toda essa região, haviam latifúndios aqui. São latifundiários que se apropriaram dessas terras, né? Não vou citar nome nenhum aqui para não criar confusão, mas, enfim, eram 2 ou 3 pessoas que tinham 2.000 hectares de terra, por exemplo. Áreas que eles se apropriaram de alguma maneira. Não estou dizendo que não compraram, eu estou dizendo que eles se apropriaram dessas terras, que eram baratas ou eram terras que estavam ali aguardando serem valorizadas, enfim, algumas eram cobertas de mata também, Uma enfim. pergunta, aproveitar que está nessa parte. No norte, eu sei ali que o governo deu muita ajuda para o pessoal subir lá, oferecendo terreno bem barato nessa época aí, no comecinho da colonização, por 1900. Aqui pro sul, aqui pro lado, para a região, o governo também teve essa... Deu lote, deu alguma coisa? Não. Aqui aconteceu, Murilo, um fato extraordinário, que é importante deixar registrado. O que aconteceu foi em 1978. Em maio de 1978, sobre isso tem literatura, tem vídeos, tem muitos documentos. Houve o chamado despejo da área indígena de Nonoai. A área, toda essa área indígena que eu falava antes, de 35 mil hectares, que depois virou em 14, sobraram 14, agora o povo recuperou toda a área de volta, os 35 mil que era, mas haviam mais de 1.000 famílias de pequenos agricultores, colonos, que haviam entrado e que conviviam há mais de 20 anos com os indígenas, os caingangues, e que viviam da agricultura familiar. Eles adentraram nessa área justamente porque as famílias iam crescendo, famílias de 7, 8 até 10 filhos, e a terra foi ficando escassa, e eles não tinham como comprar, e eles acabaram entrando nessa área indígena, nesse território caingangue, conviveram, de certa forma, nem tão pacífico, mas conseguiram conviver durante 20 anos, mais ou menos, até que um dia isso explodiu. A densidade demográfica, o crescimento populacional, a área ficou pequena e houve um conflito. E o povo caingangue achou que não dava mais e acabou se rebelando e acabou que houve um conflito. Mais de 1.000 famílias foram de um dia para a noite, ou seja, tiveram um ultimato para sair daquele espaço geográfico. Aí vai surgir os movimentos sociais, tem toda uma história que vai começar em Nonoai, da encruzilhada natalina, o pessoal que saiu de Nonoai, e muita gente
acabou aceitando a proposta do governo da época de ir para o Mato Grosso. Então, eu sou dos anos 60, e eu era estudante de ginásio ainda na época, acompanhava o conflito assustado, tinha 13, 14 anos na época, mas Nonoai foi reportagem de televisão em nível nacional, aqui baixou o exército, aqui houve um tendel, como a gente diz popular aqui, não é? Houve um conflito bem forte aqui, não é? E muita gente acabou indo a Porto Alegre, e de Porto Alegre, ficou acampada lá em Porto Alegre, no parque lá da Expo Inter, durante algum tempo, e de lá rumaram para o Mato Grosso. E foram centenas de famílias que saíram, que foram para o Mato Grosso, mas uma boa parte não aceitou e acabou indo, e a partir daí se reuniu e deu origem ao movimento do Sem Terra, com o primeiro princípio, que foi a ocupação da Macari e da Brilhante, e depois também o natalino. Toda essa história, ela tem um embrião em Nonoai. A partir de 78, é isso que eu posso dizer assim com mais propriedade, porque eu não só estudei, como convivi esse princípio aqui no Nonoai. E isso deu um baque muito grande, isso deu um susto muito grande, um impacto muito grande para a cidade, porque foram mais de 1.000 famílias que ali trabalhavam, produziam, enfim. Então, por longos anos, uns 10 anos seguintes, Nonoai sofreu muito, né, com esse impacto, né? Parentes, amigos, pessoas conhecidas, né, que viviam e trabalhavam aqui, tiveram que se dispersar na região, viver como meeiro, como parceiro, como agregado, como a gente diz, porque eles não tinham terra. Então, eles ficaram à mercê, eles ficaram à dependência, não tinha programas sociais nenhum na época, enfim. E aí a alternativa foi a questão da luta pela terra, que vai começar a partir daí, e essa é uma outra parte que foi para o Mato Grosso. Eu sei de muitas famílias que não deu certo lá, que não conseguiram sobreviver lá, mesmo tendo um lote razoável, mas não tinham condições de sobreviver lá no meio do mato. Ou seja, era diferente o clima, era diferente a cultura, diferente tudo, né? Muitos pegaram malária, muitos sofreram com a saúde, morreram lá, não puderam voltar, muitos venderam e voltaram a viver aqui na região, mesmo com pouco, com pouquinho, porque ainda assim era melhor. Hoje é diferente, mas na época era equivalente aos pau de arara que vinham do Nordeste para Brasília, para São Paulo. Então, nos anos 70, 80, ir para o Mato Grosso não é a mesma coisa que hoje. Hoje é diferente as coisas. Não tinha comunicação, não tinha estrada, não tinha nada, né? Eram pioneiros que iam para abrir a floresta para se instalar. Com o machado, a família e a cara e a coragem, né? Com pouco recurso, né? Logo terminava os mantimentos como o governo fornecia e ficavam à mercê, sem luz, né? Em agrovilas. Os que ficaram foram corajosos demais, e a gente sabe disso. Hoje tem muita gente no Noai que está bem lá, alguns nem tanto, mas uma boa parte voltou, viu? É isso que eu posso te dizer. Bom, o papo hoje tá muito legal. Eu adoro, eu não sei vocês que estão assistindo, eu adoro história. Ah, e aí eu fico ali prestando atenção, aconteceu isso, aquilo ali, eu pergunto. E a gente viu aqui, acabou passando Balsas, deve ter muita gente aí, parente ou avô, alguma coisa seu aí que provavelmente trabalhou, ou conhece, ou participou, ou ajudou, ou, ou vamos supor até o rapazinho que vendeu a corda, não é corda, O como é o cipó. cipó. O cipó deve ter ali Tirava no mato, né? Ia tirar no isso. mato, assim. Tem muita gente que trabalhou com isso. O assunto é legal. Já passamos mais do que o tempo, a entrevista já dobrou do horário, mas compensou. Eu adorei, professor. Foi Bom, muito. eu também. Eu tenho uma prévia. Se alguém. Bom, eu comentei anteriormente, eu deixei o e-mail aquela hora lá. Eu vou deixar novamente na descrição aqui do vídeo, para caso alguém queira ver, assistir o DVD. Tá aqui na minha mão. Deixa eu aproximar aqui da câmera aqui.
Acho que aqui dá para ver. O livro tá para fazer uma pré-lançamento, vai relançar ele, né? Uma reedição, é isso? Uma reedição. Eu estou trabalhando, Isso. né, nessa Bom, reedição agora. qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, mandando um e-mail para o professor, ele vai estar respondendo. Professor, muito obrigado. Olha, eu acho que eu tirei todas. Eu assisti, eu tirei todas as minhas dúvidas do DVD aqui agora. Com Que bom. certeza. Eu falei, bom, tenha três. Eu fiquei assim. O pessoal usava a mesma madeira para fazer a balsa. Eu achei Sim, incrível isso sim. daqui. E Inclusive depois, na capa do DVD e do livro, o pessoal está dançando sobre uma balsa. sim, eu Está reparei dançando. aqui. Nem tudo era só tristeza. Eles também faziam as festas deles. Só os homens, né, que trabalhavam aí. Não podia Tinha faltar. um Aí momento tinha um de lazer violão, aí tem também. um violão, uma gaita, e esse senhor que está dançando sobre a balsa é um tio-avô que me inspirou na pesquisa que a gente Para quem fez. tá vendo, Ele está dançando aí com outro colega dele, alguém está com uma gaita, eles devem estar aguardando aí o momento da largada. E esse senhor que está dançando, e até vou fazer o nome dele, que é muito conhecido aqui para nós, era o seu Felipe Pazin. Pazin. Em alguns lugares, Pazino, Pazin. Mas aqui a gente chamava de Filite, tio Filite. O tio Filite era tido como o astrônomo dos balseiros, porque ele sabia como ninguém o momento da largada. Bom, vamos nos preparar, gurizada, porque amanhã, o tempo está vindo. Ele sabia as enchentes certas, os dias certos, e tinha que estar a é balsa aquela pessoa pronta. do tempo. Olhava É, para cima, sabia, ó, vai chover. eles sabiam ler a natureza. Muito bacana. Ah, só mais uma perguntinha que ficou. Eu acho que eu não fiz. Quanto tempo assim? Porque tinha a época das chuvas. Isso ocorria no ano? Quantas vezes assim no ano? Olha, os períodos de inverno, normalmente no inverno era quase intenso, né? Era mais regular o clima, né? Se tu voltar no tempo, a gente voltar em uma reflexão, mas haviam enchentes, vou citar duas aqui que eu me lembro agora. Enchente de Santa Rosa, enchente de São Miguel, né? Então, entre maio e setembro, normalmente eles falavam que ocorriam mais enchentes, né? E, ou seja, como tudo era mais natural, né? Então, veja, para o Hum. rio subir 5 metros conforme as chuvas, não tinha nenhuma usina trancando nada, essa água escoava mesmo, não é? Então, eles tinham a balsa quase sempre pronta para a largada, né? Mas Já também ficava ali. podia acontecer período de seca. Aconteceu em épocas de ficar uma balsa lá, meses lá, o arame enferrujava, a balsa, quando vinha enchente, arrebentava tudo, porque o arame estava enferrujado, quebrava-se, não é? Eles tinham que amarrar ou perdiam a madeira, era um sacrifício. Então também tinha esse inconveniente, havia épocas que não dava uma safra boa. E o bacana, Murilo, que eu estava também esquecendo, é que aqui no Noai tem uma festa da padroeira que é em setembro, que é Nossa Senhora da Luz. E essa festa, aonde eu fui no livro Tombo da Paróquia pesquisar, lá nos anos 40, nos anos 50, dependendo das balsas, ou dependendo da safra, dependendo da enchente, tinha muita balsa. Os balseiros ganhavam dinheiro. O dinheiro eles traziam para gastar aqui. Ou seja, então, se dava enchente, se tinha balsa, a festa ia ser bem animada, ia dar lucro. Ou seja, Hum, tinha repercussão na festa. A economia local, mesmo que não tenha se desenvolvido com os balseiros e nem com os tropeiros, e nem muito com a soja, porque a soja vai embora, também ela agrega valor lá fora. Eu estou querendo dizer que para a sobrevivência, para a subsistência, para o comércio local, isso é importante. Isso, os tropeiros também deixavam o troco deles aqui quando passavam no século anterior. Então, a madeira também, os colonos, ou melhor, os caboclos, que eram os peões, que eles ganhavam para a vida, que eles eram os ajudantes da madeira, eles
o que eles ganhavam, eles gastavam aqui, tudo para a vida deles, para se manterem. Os empresários que levavam embora, porque eles não moravam aqui. Eu não conheci nenhum Sim. empresário que morou, que viveu aqui no Uruguai e que investiu aqui. Investiu em Chapecó, investiu em Erechim, Passo Fundo, talvez Carazinho, cidades maiores. O máximo que eles fizeram foi investir em compra de terra. E um ou dois ou três se tornaram latifundiários aqui, por conta disso também, né? Sim. Mas era importante, o que eles ganhavam, eles traziam e gastavam aqui, né? Ajudava um pouco no comércio Com local aqui da certeza, com cidade. certeza. Foi uma parte da história. Bom, professor, meu muito obrigado mesmo. Agora eu tirei minhas dúvidas. A história é muito boa. Isso daí dava para virar um filme, viu? Ia ser. Tu sabe, deixa eu te falar, tu sabe que quando surgiu um DVD pela Globo Rural, a Globo fez e saiu no Globo Rural esse programa, quando eles fizeram um programa gravando toda a história do tropeirismo, começando lá em Cruz Alta e indo até Sorocaba, quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, vou mandar uma carta. Era no tempo da carta ainda, não tinha computador ainda, não tinha e-mail, eu vou mandar uma carta. Fiz uma carta bem bonita, datilografei e mandei para a empresa. Pois eu recebi de volta a resposta. Eles alegaram que não tinham previsão, não tinham, como é que se diz, não é nem dotação, eles não estava programado isso, que isso não estava sendo previsto por eles, mas agradeciam a minha indicação. Eu alertei eles que o rio ia ser morto pelas usinas, que ia acabar essa história, mas bacana que eles pelo menos me responderam dizendo que no momento não havia uma previsão para fazer isso, né? Mas seria interessante que tivessem feito, né? Quem sabe alguém que está assistindo aí é da Rede Globo, é da SBT, alguém que quer fazer um seriado, um filme, uma novela, pode. Tá aí um bom tema, porque isso aqui realmente fez parte da história. Teve o povo aqui que estava colonizando, começou ali, tinha italiano, tinha a Rede Globo gosta de fazer sobre italiano, né? Aí tem alemão, o que mais que tinha aqui? Tinha polaco, todo o Tem os pessoal que estava caboclos chegando aí, no. os caboclos na Tava região aí, né? também os caboclos, indígenas, tinha, Exato. aliás, a terra aqui era toda deles. Dá uma história enorme aqui se for pôr tudo na ponta do lápis. Bom, vocês que acompanharam até agora, meu muito obrigado. Hoje eu tô vendo o time aqui, tá estourado, não tem importância. O assunto foi digno. Eu realmente adoro história. História faz parte. Eu acho que todo mundo devia ter uma Bacana. paixão maior, porque eu vejo aqueles casarão, eu fico imaginando toda a história que aconteceu ali, o que aconteceu. Às vezes quem casou, às vezes, esse daqui virou, já foi prefeito, já foi. Eu imagino tudo que faz parte assim, ou um monumento, uma estátua. Eu sempre fiquei assim, ali tem alguma coisa. Às vezes nunca vi a estátua, eu vou lá olhar, leio ali quem que era a pessoa, depois às vezes pesquiso, se eu não conheço, vejo que teve uma história, eu sempre fico louco com essas coisas. Ok. Bom, esse foi um papo muito agradável, eu adorei. Professor, obrigado novamente. Obrigado, Murilo, pelo convite e a todos que nos acompanharam. Um abraço a todos. Todos, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima noite.